Olá, queridos alunos, vocês estão vendo aqui uma tela cheia de ESP32, né? Por quê? Porque muita gente me pediu, isso daí muita gente mesmo me pediu para falar de Gateway, né? MQTT e ainda ESP-NOW, ESP-NOW com Wi-Fi, porque eu tinha gravado antes só com ESP-NOW, falando do protocolo ESP-NOW. E muita gente falava assim, mas Fernando, dá para usar ESP-NOW, depois aí eu mandar para um servidor via um gateway Wi-Fi? Dá, né? Tanto dá que daí eu estou fazendo aqui. E vamos continuar aí. Vamos lá, vamos tocando pau aí. Intenção dessa aula, né? Fazer os ESPs. Aí eu usei o DHT, que o DHT é aquele DHT22, é um sensor que eu gosto muito, né? E aí é o seguinte, ele vai mandar temperatura e umidade via protocolo ESP-NOW, que é assim, vamos falar aqui. Eu tenho aqui um ESP32, né? Que comunica, né? Que na verdade é assim, ó. Eu tenho dois ESP32 com protocolo NOW, com ESP-NOW. E aqui, esse cara aqui, os dois ficam mandando para cá, para o gateway, e o gateway, por sua vez, manda para o IBM Watson, tá? É um servidorzinho lá, um dashboard do IBM Watson, que é de graça, então a gente dá para usar lá facinho, tal, não tem burocracia, tá? Que é bacaninha para fazer um exemplo simples e rápido, tá? Ah, sim, eu já falei também do protocolo MQTT, já falei, né? E é um protocolo bastante interessante para a internet das coisas que eu estou usando aqui. Então é legal, esse vídeo aqui, ele engloba muita coisa, né? A questão do gateway, a questão do ESP-NOW, né? Então é interessante, né? Vale a pena você ficar nesse vídeo aqui, você vai aprender bastante. Quer ver, ó? Dá uma olhadinha, veja o circuitinho funcionando aí, vamos lá. Bom, pessoal, esse daqui é a nossa demo, né? Então aqui eu tenho o gateway, que esse cara ele é simultâneo Wi-Fi e ESP-NOW, e eu tenho dois clients somente protocolo ESP-NOW que estão mandando via ESP-NOW para o gateway. E o gateway, por sua vez, está mandando para um servidor do Watson, né? Esse aqui é um dashboard do Watson. É aquela parte assim que é automática, ele manda aqui temperatura e umidade, e aqui ó, tá vendo? Sensor 1, sensor 2, sensor 1, né? Eu mando tanto temperatura como umidade, eu tenho 4 parâmetros que eu tô mandando. Então eu recebo desses caras e mando para cá, tá vendo? Ó, o gráfico subindo aqui. Então eu vou olhando em tempo real, tá? Essa aqui é uma interface simples do Watson, que você não precisa pagar nada, é grátis, e você já consegue testar. Só de eu estar falando em cima do sensor, ó, ele já aumentou aqui, né, tá vendo? A umidade dele, né? Esse sensor 2 aqui. Esse aqui é o 2, né? Então é bastante sensível. E aqui é o exemplo do sisteminha funcionando, tá? Ok, vamos tocando aí. Gente, simples de tudo, eu usei 3 ESP, né? 2 resistores, protoboard, jumper e os DHT, né? Instagram, Telegram e fórum, então isso aí me ajuda muito. Pessoal, eu vou soltar, gente, eu não tô parado no clube de membro não, tá? Eu vou tirar as férias aí, então eu preparei bastante vídeo. Se você tá na web, você clica nesse botão, e se você está no celular, você tem o Seja Membro aqui, né? Certo? Então clica lá, seja membro, ajude o canal. Mas mais importante que isso, eleve o seu patamar para cima, com vídeos significativos para a sua carreira, certo? Então vamos lá. ESP32, DHT, o código aqui. Gente, aqui eu uso sempre esse carinha aqui, o Simple DHT, né? Então aqui é a lib dele, você tem que instalar, né? O Pub Sub Client é o MQTT, né? Você tem que instalar ele. E eu já falei de protocolo MQTT. Põe aqui, ó, no vídeo aqui, esse vídeo eu falo de protocolo MQTT também. Então não fique preocupado se você não está acostumado com MQTT. É um protocolo bastante fácil de entender. Fluxograma do gateway. Então, eu fiz um fluxozinho aqui, ó. Seria o Wi-Fi, ESP-NOW,
depois conexão QTT, depois JSON. Aí aqui, no MQTT, recebeu dados pelo SPNow, isso aqui é um callback, tá? Mas eu coloquei junto no fluxo assim. Às vezes dá também para representar ele desconectado desse fluxo, tá? Mas eu coloquei no fluxo aqui para ter uma lógica. Ele cria o JSON, envia o JSON para o MQTT server, né? E aí depois volta para o callback. Então, o cara fica repetindo tudo isso aí o tempo todo, né? Gente, isso aqui inclui os obrigatórios, SSID, password, tá? E o define, né? Eu estou definindo o MQTT server aqui, a mensagem. E aí eu coloco aqui também o topic name, preciso disso, quick start Arduino, né? Tal. Bom, aqui é o seguinte, gente, antes de mais nada, né? Esse código fonte aqui, como ele tem alguns lugares em que você tem que fazer algumas coisas. Por exemplo, no caso do SPNow, tem alguns macetes. Então eu deixei linha por linha comentada em verde, que é para você entender que você tem que repetir essa receita de bolo, tá? Você tem que repetir isso. O protocolo SPNow é um protocolo simples e que ele funciona. Na verdade, o SPNow usa o mesmo hardware dentro do chip, dentro do miolinho lá do rádio Wi-Fi do 2.4. Tá? O protocolo Wi-Fi é muito parecido com aqueles protocolos 2.4 de mouse, daqueles mouse sem fio, sem ser Bluetooth, mouse mesmo, tá? Rádio 2.4. Bom, aqui ó, eu tenho todos os comentários. Eu preciso, esse device ID é um MAC address, tá? E o detalhe, para você saber o MAC address, você compila o código e vê lá na hora que você roda o código, você vê, tem um print de MAC address lá. Então é assim, então você compila uma vez, vê o MAC address no monitor serial, copia aqui para dentro do código fonte, tá? Aí ele precisa, aí a gente faz o seguinte, a gente concatena o ID, né, Quick Start com o ID do nosso dispositivo. É só isso que ele faz aqui. Aí o Wi-Fi Client é o meu cliente que o MQTT vai usar para se conectar. Aí ele faz o PubSub Client, né? Ele instancia esse cara aqui. Aí a gente passa aqui o URL, o port, né? O Wi-Fi Client. E aqui, gente, nós definimos. Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira aqui, tá? Porque é o seguinte, eu não tenho dois dispositivos mandando simultaneamente para o gateway. Eu tenho. Então, o que ele manda? Ele vai mandar temperatura e umidade, ele precisa mandar o ID dele. Ele falou, ó, eu sou o fulano, eu sou o ciclano, depois, né? Então, o que eu faço? Para não ter que fazer parsing, ficar fazendo separação de string, eu mando binário, né? Então, o que acontece? Eu pego esse cara, porque você está vendo que eu estou mandando float? Estou mandando float. Então, eu pego, eu botei aqui ID 30, gente, mas não precisava ser 30, tá? Podia ser menos, mas botei aí um número qualquer. Você vê que você pode mandar qualquer coisa. E float umidade, float temperatura, sensor data, tá? Então o que eu faço? Eu aponto esse cara para a função que envia, mando a estrutura inteira. Lá do outro lado, quando recebe, ele recebe um ponteiro para a estrutura, pá. Tá ali, já está carregado o float, já está carregado a string, tudo, né? E não precisa ficar separando pedaço do protocolo, nada disso. Então eu gosto muito, você sabe que internamente o TCP/IP, ele usa muito esse esquema aqui, é um esquema que eu gosto, né? Bom, vamos lá, setup, né? Gente, aqui ó, ficou bem fácil, né? Às vezes quando eu tenho mais tempo eu gosto de usar essa anotação aqui, ó. Inicialização, Wi-Fi, SPNow, MQTT, tem nem o que falar, né? Gateway, tá? Gente, isso aqui é importante, peraí, ó, onde que eu tô? Eu estou no código fonte do ESP32 do Gateway, tá entendendo? Continuando aqui, gente, isso aqui é um macete, tá? Ó, tem que dar esse disconnect aqui, tem que dar, é estranho, você começa o setup Wi-Fi com disconnect? Porque eu percebi que se não fizer isso dá problema, entendeu? Não vamos entrar nessa seara aqui, sabe? Bom, o modo deve ser tanto AP quanto Station. Então você precisa desse modo dual, porque esse fulano é o gateway. Então mandamos conectar na rede, SSID password, não tenho o que falar, aquele negócio fica imprimindo pontinho.
né, com um delay de 500 milissegundos. Quem acompanha meus vídeos tá careca de vez aqui, né? Print line conectado aqui. Outro dia um seguidor falou: Fernando, como é que eu faço para descobrir o IP que o ESP está usando aqui, ó? Eu dou um Wi-Fi com esse método aqui, ó. Eu pego o objeto com o método local IP, pronto, vai lá e imprime o IP que ele está usando. O maquiado é a mesma coisa, ó. Por isso que eu falei, compila uma vez, porque esse meu código fonte é para o maquiadas do meu ESP, tá entendendo isso? Então você vai ter que, se você pegar esse código fonte aqui e compilar aí na tua casa, não vai funcionar, porque você tem que trocar o MAC address, tá entendendo isso? Lógico, não só o MAC address, o SSID da rede, tudo, né? Beleza, descobriu o MAC address, tá? Aí, gente, setup ESP Now, porque esse cara aqui vai receber dos dois ESP Now, né? Você tem dois vamos chamar de endpoints, né? Você tem dois endpoints que, pum, manda para o gateway, né? Aí ele vai lá, ESP Now init, né? Ele se deu sucesso, beleza. Se deu erro, ele vai falar que falhou e reinicia o ESP, né? Opa. Aí eu tenho aqui essa funçãozinha responsável para conectar o MQTT, né? Isso aqui não vou nem falar, é tudo simplesinho, vamos passando aqui. On Data Receive, ok, On Data Receive, aí esse cara aqui é o callback, né? O que ele faz aqui? Se ele recebe, a hora que ele recebe um dado, o que ele vai fazer? Ele recebendo esse dado, ele pega e passa esse dado lá para o sensor data, porque ali, você está vendo? É um ponteiro, ele passa para o endereço daquela estrutura, né? E beleza, vamos lá. Send to MQTT. Então, aí esse cara recebeu, ele vai mandar para o MQTT, ou seja, ele vai mandar lá para o Watson. Então, assim, são duas pernas, né? Primeiro sai do endpoint e vem para o ESP32. Do ESP32, ele lá carregou com o protocolo MQTT, recebeu o struct, né? Passa para o padrão JSON do MQTT e manda para o Watson, entendeu? Então são esses dois caminhos aí. É a isso que se presta o gateway, né? Certo? E tem uma coisa legal nesse tipo de esquema que eu gosto, né? Então a gente vai falar assim: Fernando, por que você não põe um Raspberry Pi para fazer isso? Eu posso pôr um Raspberry Pi, mas você concorda? Um Raspberry Pi, qual que é o tempo de recuperação de um Raspberry Pi? Entendeu? O cara tem que dar boot, é um hardware mais caro, gasta mais energia, vai ser difícil de se alimentar um Raspberry Pi com bateria. Então, assim, tem situações que são muito aconselháveis você não usar o Raspberry Pi e usar um gateway ESP32, tá? Então, lógico, isso é uma decisão de projeto que você tem que olhar a circunstância e avaliar muito bem isso. Qual a vantagem do ESP32 sobre o Raspberry nesse caso? Ele não tem SO, então o tempo de reboot dele é muito rápido, ele gasta muito pouca energia, dá para ser alimentado por bateria, então assim, ele tem algumas vantagens, mas é lógico que se você precisar de um SO nessa ponta, então tudo bem, você tem que repensar, tá? Mas eu estou dizendo nesse caso aqui, porque que eu usaria o ESP. Aí, send o MQTT, então eu tenho que chamar essa função, até vou colocar aqui, ó, eu tenho que enviar o JSON para o server MQTT, que no caso lá é o Watson, né? Certo? Vou botar em vermelho aqui. É o Watson, cria o JSON, recebeu dados pelo ESP Now, então assim, é o callback, né? E aí, esse client publish é no momento que eu mando efetivamente. Eu estou mandando o JSON para lá, porque aqui, ó. E aí eu tenho uma função que cria esse D aqui, isso aqui é específico lá do Watson, você tem que pôr. Agora aqui dentro já tudo é padrão. Você entendeu que você está definindo o JSON aqui, ó? Você está fazendo nada mais, você está concatenando tudo esses carinhas aí, temperatura e umidade, ó, você está vendo o string aqui, ó? Eu estou transformando em string para mandar lá no formato JSON do Watson. Não tem mistério, né? Se você tivesse mais coisa aqui, é só listar. Eu estou mandando temperatura, umidade, pressão, sei lá, informação digital, manda tudo aí, né? E aí vai, andando aqui. Aí no loop, né?
interessante, eu sempre comento isso, né? Que quando você tem callback, é muito comum você não ter nada no loop, porque o loop acaba sendo callback. Esse cara que fica lá o tempo todo com as funções penduradas rodando que executa as coisas, e o loop não faz nada, né? Entendeu? Então aqui, vamos lá. Fluxograma do ESP32 DHT. Nesse caso aqui, é o fluxograma do ESP-NOW, tá? Então, assim, é o meu endpoint, aquele que está ligado com o ESP-NOW mandando para o gateway, tá? Então, tem esse fluxograma, isso aqui facilita bem, porque você vê a seguinte, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para entender muito bem o negócio. Dá para entender, e é lógico, né? Assim, eu tô supondo que você é seguidor do meu canal, que você já viu o DHT22, sabe o que é um callback, já tinha visto o protocolo MQTT, tem bastante informação, né? Se eu for detalhar cada ponto aqui dentro, né, desse assunto, o vídeo ficaria com as 3 horas, né? Brincando. Mas olha como que é simples o fluxograma, ó. Vamos entender só o fluxo, ó. Inicializa serial, seu setup, né? Wi-Fi, ESP-NOW, adiciona o gateway como peer do ESP-NOW, porque ele tem uma lista de cara que ele pode mandar, né? Então a gente chama isso aí dessa lista aí de peer. Envia para os gateways os dados lidos. Aqui é nessa ordem, tá? Porque esse cara aqui é um callback. Tempo de envio, sim. Então se ele está enviando, ele lê dado do DHT e envia os dados. Por quê? Porque também o DHT, eu não posso ficar lendo toda hora dele, porque ele não atualiza. Ele leva mais ou menos uns 2,5 segundos, tá? Para ele gerar uma nova leitura. Ele não fica alterando o status de leitura dele muito rápido. Ele não é um sensor, o DHT não é um sensor rápido, tá? Mas ele, como é temperatura e umidade ambiental, assim, então não é muito, não tem problema de velocidade, né? Não precisa ser rápido. Gente, aqui, então do lado do endpoint, né? Que eu chamei DHT, porque é do lado do ESP-NOW só. Então esse cara só trabalha com ESP-NOW, mas tem uns truques aqui, umas coisinhas, sabe? Uma coisa que eu tenho que falar sobre ESP-NOW é o seguinte: o protocolo Wi-Fi normal 2.4 ou 5 GB, eles mudam de canal, tá? Então, por exemplo, no espectro, ele tem vários canais. Então, por exemplo, vamos supor que você está no canal 6, tá? Se entrar um outro sinal no canal 6, ele mata o ESP-NOW, tá? O ESP-NOW, ele é um protocolo violento e rápido, mas ele não consegue mudar sozinho de canal. Eu estou até pensando num jeito de criar um artifício para que o nosso software mude de canal. Mas isso aí é uma outra aula, porque entra num detalhe aí do protocolo que a princípio seria meio capcioso eu falar agora, tá? Mas já fica uma ideia mais para adiante para a gente fazer um software e forçar o ESP-NOW mudar de canal, tá? Bom, tudo bem. Aqui, gente, é o ID do sensor. Isso vai dentro da estrutura, né? Então eu mandei, ó, se eu sou o sensor 1, quando você compilar o outro ESP-NOW, você tem que mudar esse aqui para sensor 2, tá? E aí, que nem eu dei o exemplo aqui, ó, eu usei o Channel 6. Então eu testei com o TP-Link e testei com aquele rádio Ubiquiti. O Ubiquiti, ele só rodava no canal 6, tá? Porque eu sei que ele tem uns recursos aí que ele usa outros canais, tá? Você entendeu? Então tem esse lado. Aí o pino do DHT, intervalo, aí eu joguei intervalo de 5 segundos, uns 5.000 milissegundos, e last time sent, né? É só um flag aqui, né? Bom, vamos continuar aqui, né? Então vamos lá. Gente, aqui, ó, é bastante simples, porque eu só estou instanciando esse objeto aqui, né, do DHT, né? E aqui, ó, eu tenho aquele código, o MAC address. Então eu tenho get MAC address, né? E eu estou jogando aqui essa estrutura, tá? Por isso que eu falei para você que você precisa rodar uma vez, que você precisa saber o MAC address do cara, né? Ele precisa informar o MAC address. E
Espinal Peer, né, e InfoT, que é essa estrutura do gateway, e aqui aquela mesma estrutura que o gateway tem, o endpoint tem que ter, porque os dois tendo a mesma estrutura, vai em binário, aponto ele para o endereço da estrutura e tá lá, não preciso fazer parsing, nada, né. Eu gosto muito de usar estrutura assim nesse formato. Beleza, defini o sensor data ali, onde que eu vou guardar, né, a questão toda aí da estrutura. Aí eu tenho o setup, né? Serial Begin, o setup Wi-Fi, Espinal, né? Já facilita assim, você chamando só uma funçãozinha, né? Tá aqui o fluxograma, né? Daí você vê. Então você vê que a lógica dele é simples, né? A lógica ela não é difícil. No setup Wi-Fi, então esse é macete também, né? Ó, veja só, eu tô no Espinal, tá? Espinal, estou no endpoint. Eu preciso dar o desconnect. Mas estou desconectando o que, Fernando? Conselho meu, dá o desconnect, cara. Porque você evita muito problema, tá? Wi-Fi Mode. É gozado isso, né? Fala, pô, mas, cara, se eu estou em Espinal, por que eu tenho que ser AP? De novo, isso faz parte do macete aqui para baixo. Até coloquei aqui, ó. Isso aqui é um macete. Aí, beleza, você tem a bolinha na True, né, Hide, e aqui, ó, no Soft AP, você põe o ID do cara, o channel, você seta esse fulano como AP. Eu não vou nem falar por que isso aí, mas isso aí foi uma constatação que eu tive quando estava mexendo com a Espinal, tá? Não é documentado isso aqui, isso não é documentado, eu descobri isso aí. Na dureza. Sabe quando você descobre na madrugada, 2 horas da manhã, programando, que não tem outro jeito de fazer o negócio? Aí, setup Espinal, né? Então, Espinal init. Isso aqui, esse aqui, nos outros vídeos eu usei também, né? Espinal, e aqui o send, né? Espinal register send, né? On data send, né? Então assim, aqui ó, eu registro, eu até coloquei em verde aqui ó, o comentário, registra a função que nos informará sobre o status do envio, a função que será executada on data send e está declarada mais abaixo, essa aqui, certo? E se houver o erro de inicialização, eu dou um serial print lá e reinicio o ESP, certo? Isso aqui é mais ou menos de praxe eu fazer, né? Eu sempre estou fazendo isso. E aí, o que eu faço? Isso aqui é do Espinal mesmo, né? Então, assim, eu tenho que dar um add gateway as peer, né? Como um peer. E aí, o que eu faço? Eu chamo esse método aqui e eu falo assim, ó, gateway channel. Lembra que eu defini channel 6? Só que na tua casa aí, eu não sei qual que é a tua situação, o seu Wi-Fi, pode ser que esse channel não vá funcionar. Então você, testa o 9, você sabe, né? Você vai testando até o 11 lá, mais ou menos é seguro. Então vai testando, depende muito do, que nem, eu tenho um rádio gerenciado por server, eu tenho um rádio simplesinho, TP-Link, então depende da tua rede Wi-Fi, tá? Aliás, eu acho assim, a escolha do Espinal, ela tem que seguir, acho que alguns critérios, eu vou falar 2 assim. Primeiro, você tem que supor que você precisa de velocidade, que a velocidade é importante para você, ponto. Segunda coisa, você precisa supor que você tem uma rede Wi-Fi estável, ou seja, ninguém vai entrar naquele canal de doido. De uma hora para outra eu vou invadir o canal 6. Invadir assim, vai aparecer um dispositivo que vai querer usar o canal 6. Por quê? Porque como o Espinal não muda de canal, ele fica fixo num canal, se algum rádio encrespar que quer usar o mesmo canal que o Espinal, você vai ter problema no Espinal, tá? Então, isso você tem que saber. Gateway, encrypt 0, eu não estou usando criptografia aqui. Interface utilizada na comunicação, então, é o Wi-Fi AP, tá? E aqui eu faço o main copy, né? O endereço do array para a estrutura, tá certo? Aí eu adiciono o gateway, tá vendo? Eu passei o endereço dele para... O nome da função fala, né? Espinal add peer, né? Quer dizer, o inglesinho que você sabe já cria uma lógica na sua cabeça, né? Isso que é bonito, né? De programar assim, em inglês. Função serve para callback. Isso aqui é assim,
on data send, né? Essa é a função callback. Então, aqui eu já estou passando os parâmetros, né? On data send, quer dizer, eu faço assim, eu dou um print no serial e eu dou um print no status, né? Sucesso, aqui, se for, né? Se deu sucesso, sucesso, senão eu... Porque isso aqui é um if, né? Sempre que você põe essa interrogação, tem gente que não está acostumado, interrogação é um if. Se deu certo, sucesso, eu imprimo, se não eu imprimo feio, né? Só isso aí, basicamente, né? O loop, né? Ó, o loop, gente, simplicidade, né? Aqui eu preciso pegar o tempo em milhas, né? Porque se o tempo desde o último envio for maior que o intervalo definido, né? Então tudo bem, eu faço, senão não. Então aqui eu só verifico o intervalo de tempo passado, leio o sensor, send sensor data, mando, né? E marco e aí eu faço assim, eu pego o now, né? É o momento que eu tô. Aí eu coloco ele como last time sent, que é a última vez que eu mandei, né? É só para isso, né? Gente, o read sensor, nossa, aqui eu fiz umas 50 vezes aqui no site. Defini 2 floats, um para umidade e outro para temperatura, e eu uso o método, né? No objeto DHT, eu pego lá, read 2, ele já me lê temperatura e umidade, já me joga para dentro da variável e nós estamos felizes, né? Se a leitura foi bem sucedida, né? Aí beleza, eu guardo na struct e tal, sensor data, eu guardo tanto a umidade quanto a temperatura, simplesinho, né? E aqui, ó, send sensor data. Então envia a struct para o gateway, né? Olha o nomezinho da função, bem sugestivo, né? Asp now send, né? Aí eu passo o gateway MAC address, tenho que passar sensor data e depois eu dou um size off, porque eu não sei o tamanho da estrutura, não vou ficar contando. Linguagem C, se dá um size off, ele conta para você, né? Serial print. Result, asp now, ok, né? Sucesso foi sucesso, se não foi sucesso é erro, né? Também bem simples. Gente, era isso, né? Quer dizer, eu detalhei dentro do global, assim, porque é lógico, tem vários assuntos aqui, ó. Tem protocolo asp now, tem DHT22, tem MQTT, tem IBM Watson. Mas esse IBM Watson não é aquela conta de IBM Watson, tá? É só aquele dashboard de IBM Watson. Aí você procura lá Fernando K na internet, IBM Watson, vai achar todos os meus vídeos de IBM Watson. Então assim, é lógico que se você pegou esse vídeo agora e não assistiu todos esses vídeos que eu estou comentando, fazendo a referência, é bom que você assista para ter uma compreensão global, tá certo? Se você chegou aqui, você é um sujeito engajado, então aproveita e clica aí nesse Seja Membro. Você vai ver a tonelada de vídeo importante que eu estou preparando. Eu fiquei um tempinho aí sem postar vídeo lá no Clube de Membro, mas não assusta não. Por quê? Porque tudo isso é porque eu estou ralando aqui na madrugada para gerar conteúdo relevante para a sua vida profissional, ok? E até o próximo vídeo.